Olá, amigos da TV O Impacto. Estamos aqui recebendo com muita alegria a visita do Dr. Coutinho. Ele é médico endocrinologista, inclusive membro da Sociedade Brasileira, né? Endocrinologia Regional Pará, né? Pará. E é um prazer muito grande recebê-lo aqui para a gente tratar de um assunto que é uma espécie de uma oportunidade que nós temos para o senhor explicar aí ao nosso internauta, aos nossos internautas, sobre diabetes e as consequências, né? O que essa doença muito silenciosa causa para o nosso organismo. Bem-vindo à TV Impacto. Ok, muito obrigado. Uma satisfação estar de volta aqui à TV Impacto para poder passar um pouquinho para a população, nesse caso para a população mundial, a população brasileira da nossa região norte, na região amazônica. A diabetes hoje, na verdade, ela é considerada de certa forma a gente poderia dizer até uma epidemia, porque está tendo um descontrole mundial em relação à questão da diabetes, né? Uma doença em plena evolução. A gente imagina que o Brasil já tenha cerca de 13 bilhões de pacientes diabéticos, e desse percentual, pelo menos 90% se trata de paciente diabético tipo 2, que é exatamente aquele paciente que acaba adquirindo a doença por uma série de fatores que a gente pode inclusive falar daqui a pouco. Primeira coisa, a gente precisa entender exatamente o que é diabetes, né? A diabetes, na verdade, é o aumento do açúcar no sangue. Esse aumento do açúcar do sangue, em algumas pessoas, pode ocorrer de forma transitória. Isso normalmente o organismo dá um jeitinho de controlar, e aí pronto, a pessoa consegue ter uma vida normal. Já o paciente diabético, ou pâncreas, que é o que produz a insulina, não consegue produzir insulina de forma suficiente que venha a diminuir esse açúcar no sangue, ou então às vezes o pâncreas não consegue produzir insulina nenhuma e o paciente acaba tendo que utilizar, nesse caso, de forma injetável. Então, para se entender, é a hiperglicemia ou excesso de açúcar no sangue. Existem, na verdade, vários tipos de diabetes. No entanto, o mais comum e mais conhecido é o diabetes tipo 1, que é o chamado paciente diabético insulino dependente, que é aquele paciente, na verdade, que ele já nasce dependendo de insulina. É mais comum ocorrer nas crianças, na faixa etária aí nos primeiros meses de vida, a partir de 6, 7 meses, chegando até numa faixa de 20 anos. No entanto, é aquele tipo nessa faixa etária menor de 6 a 8 meses ou 1 ano de vida, é aquele tipo em que já tem que começar a utilizar a insulina. É aquele paciente que, se não fizer uso de insulina de forma imediata, ele começa a entrar em um quadro de exaustão, ele começa a ter um quadro de desidratação, um quadro de perda ponderal ou perda de peso, e isso vai acabar gerando aí uma descompensação orgânica. Já a diabetes tipo 2 é aquele tipo de diabetes que é mais comum na população, que ela é decorrente às vezes de um fator já de alteração na alimentação, alteração muitas das vezes na atividade física. É um paciente que às vezes faz uso de uma série de medicamentos que, de alguma forma, direta ou indiretamente, acaba interferindo no diabetes. A pessoa às vezes acaba adquirindo diabetes por conta, às vezes, de uma série de medicamentos. Até às vezes você pode adquirir diabetes até através de alguma virose, alguma doença bacteriana. Tudo isso pode eventualmente desenvolver. Doenças que eventualmente venha comprometer o pâncreas, pode eventualmente a pessoa desenvolver diabetes no futuro. Doutor, na verdade até a nossa pauta aqui, ela iria começar a partir da questão da neuropatia, né, diabética, e a gente aproveitou para falar exatamente de uma forma mais ampla, né, de toda essa consequência que é causada pelo diabetes. E nós sabemos que o consumo do açúcar, né, é exagerado e provoca. Eu tenho uma pergunta curiosa para fazer, porque eu, conversando uma vez com um colega, um amigo, ele parou de consumir bebida alcoólica e começou a frequentemente, insistentemente consumir refrigerante. Certo. E ele acabou, depois de um período, descobrindo que estava diabético. Correto. Isso pode ocorrer? Na verdade, não é só o refrigerante, né? O excesso de alimentos, inclusive condimentos,
alimentos que de certa forma são industrializados, eles são produtos, elementos que podem eventualmente fazer com que a pessoa desenvolva isso no futuro. A diabetes, na verdade, ela tem uma série de fatores causadores dela, né? A gente tem um fator genético em que os pais, às vezes os avós, desenvolvem a doença e, querendo ou não, um filho, um neto é capaz da hereditariedade que acaba gerando exatamente a doença. Mas hoje em dia o que a gente tem mais observado que a diabetes está tendo uma evolução muito grande por conta exatamente do descontrole da parte alimentar. A alimentação, a falta de atividade física. O que a gente vem observando ao longo do tempo é uma mudança muito grande, tanto na parte alimentar como na questão da atividade física. Eu li alguma coisa, doutor, sobre essa questão de sintomas, porque às vezes a pessoa já está há muito tempo com diabetes e nem sabe, né? Não sabe. Exatamente. Então ela não apresenta assim um sintoma que seja. Então eu estava lendo uma certa matéria aí sobre o assunto e me deixou curioso a questão de que eu interpretei assim, que os nossos nervos, que são uma espécie de nossos fios elétricos dentro do nosso organismo, né? Certo. Então, se eu começar a sentir dores, muitas dores nos nervos, eu posso desconfiar que eu estou com excesso de açúcar no organismo? Olha, é um dos fatores, né? Eu vou tentar passar um pouquinho depois quais são os sintomas, na verdade, do diabetes, mas esse pode ser um dos fatores, na verdade, que a gente observa faz parte da doença. E vai chegar a questão da neuropatia diabética. Vai chegar exatamente na parte da neuropatia diabética. Então vamos lá. Os sintomas principais da diabetes são a poliúria, que é aquele paciente que urina com muita frequência, várias vezes ao dia, muitas das vezes acorda à noite para urinar por conta da descompensação glicêmica. É aquele paciente que tem uma polifagia. O que é polifagia? Aquele paciente que come várias vezes ao dia, mesmo assim, em vez dele ganhar peso, ele acaba perdendo peso por conta da descompensação da glicose, por conta da descompensação da diabetes. E é aquele paciente que tem polidipsia, que é aquele paciente que muitas das vezes ele bebe bastante água, toma 1, 2, 3 copos, às vezes 2, 3 litros de água por dia, e mesmo assim é como se ele não conseguisse saciar a sua sede. Isso é decorrente, o organismo faz isso porque, como ele está com uma glicemia muito alta na corrente sanguínea, é como se o organismo pedisse que houvesse um aumento de volume de sangue ou um aumento de outras substâncias para tentar diluir aquele sangue que está na corrente sanguínea, fazendo de certa forma, complicando aí a vida do paciente. Além disso, a gente tem aquele paciente que tem uma perda ponderal, né, que é a perda de peso. Como você comentou anteriormente, paciente que começa a sentir dor que normalmente não sentia antes, pode ser decorrente de alguma alteração da diabetes. Geralmente isso ocorre mais na fase mais crônica da doença, mas como se trata de uma doença extremamente silenciosa, às vezes você acaba descobrindo isso já na consulta com, de repente, na consulta com o ortopedista, na consulta com o oftalmologista, porque ele passa a observar uma visão um pouco turvada, né? Ele pode eventualmente desenvolver tonturas, porque é como se o organismo não tivesse bem equilibrado, e isso acaba passando para o paciente uma descompensação. Mas além dessas alterações, nós temos aí aquilo que a gente já comentou, que você levantou questionamento agora, a parte da neuropatia diabética, nós digamos que é o que mais acomete os pacientes diabéticos hoje em dia. A neuropatia diabética, a catarata, as alterações como cegueira, as alterações, um paciente tem maior risco, na verdade, de ter um AVC. Todo paciente diabético ele tem 2 a 3 vezes mais risco de infartar e de ter derrame. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dessa parte da neuropatia diabética. O que é a neuropatia diabética? É aquele paciente que muitas das vezes ele não tem uma sensibilidade adequada, principalmente dos pés. Por quê? Porque ocorre um comprometimento vascular. De tanto a glicose está alta na corrente sanguínea, quando isso normalmente passa pelos vasos menores, digamos assim, que a circulação sanguínea é menor, e aí a gente tem os pés, as mãos,
né, os olhos, né, o cérebro tem a parte de circulação periférica, a parte de circulação cerebral, que são artérias e veias bem menos calibrosas. Então tudo isso vai danificando o organismo e gerando, de certa forma, um descontrole. Esse paciente com neuropatia diabética é um paciente que não consegue ter as pernas, os pés de forma controlada, ele começa a ter uma inquietude, não para direito os pés, ele começa a ter um pé um pouco adormecido, ou o pé começa a ter formigamento, é um paciente que às vezes tem pontadas nos pés. Além disso, ele, com essa perda de sensibilidade, ele às vezes acaba adquirindo corte, uma pedra no sapato, ele simplesmente andar o dia inteiro ali e nem sequer perceber que sangrou, que está tendo alguma alteração. Por quê? Porque ele tem uma perda de sensibilidade, é como se fosse de repente aí um paciente com hanseníase. Ele perde realmente a sensibilidade por conta do comprometimento vascular. Então é um problema extremamente sério. Por quê? Porque é uma das maiores causas de amputação que nós temos hoje em dia em pacientes diabéticos. Isso aí é importante que a população fique atenta. Percebeu que está tendo alguma alteração, como perda de sensibilidade, alguma coisa diferente nos pés, nas mãos, é sempre bom procurar inicialmente um clínico geral e a partir daí fazer os exames de rotina, entre eles uma glicemia de jejum, que é um exame extremamente importante. Mas é importante se falar também que existem, por exemplo, aqueles pacientes que têm catarata, alteração visual, que a gente chama isso de neuropatia diabética, se dá nos pés, e a gente tem a retinopatia, que dá exatamente na retina. E além disso, a outra alteração mais comum que a gente tem também em relação ao paciente diabético é exatamente a nefropatia diabética. Acomete cerca de 20 a 40% dos pacientes que têm mais de 20 e 30 anos de evolução de diabetes, é a nefropatia diabética. E nesse caso, necessita de um acompanhamento com um colega nefrologista, mas é importante esse acompanhamento com o endocrinologista para ele avaliar se realmente existe a necessidade do encaminhamento com os outros profissionais. Além disso, cardiologista, neurologista, para avaliar as outras áreas também do corpo humano. Doutor, tratamento, cura do diabetes. Na verdade, o diabetes ela não tem cura, né? O diabetes ele tem controle, né? E o controle, na verdade, chega a levar a uma estabilidade da doença. O paciente muito bem controlado, ele evita, na verdade, essas complicações que eu acabei de falar. Então, o tratamento específico não tem. Existem pessoas, por uma questão de crendice popular, faz uso de determinados chás para poder melhorar. No entanto, a gente sabe que na prática clínica que os chás, por mais que ele melhore um pouquinho a questão da glicose, mas eles não conseguem controlar o diabetes, né? Muitas das vezes o paciente precisa realmente de fazer uso de medicamentos e em algumas situações uso até de insulina. Eu tinha uma coisa, doutor, os açúcares que estão nas frutas, é prejudicial também esse açúcar? Na verdade, tudo que se come, exceto folha, alface, se transforma em açúcar no organismo. Uns um pouquinho mais rápido, outros um pouquinho mais lento. O pão é perigoso, né? O pão, na verdade, ele cerca de poucos minutos, eu diria que 15 minutos, meia hora, uma hora no máximo, ele já se transformou em açúcar. As proteínas, que são substâncias que a gente necessita para o nosso dia a dia, assim como os carboidratos, eles também se transformam em açúcar, tá? No entanto, demora um pouco mais, depende do tipo de proteína que você consome, pode demorar, sei lá, cerca de 3, 4, 5 horas. No entanto, o carboidrato e o açúcar tem uma ação muito rápida. Comeu açúcar, 15 minutos no máximo, ele já entrou na corrente sanguínea e já aumentou a glicose. O açúcar, ele pode estar mascarado em vários alimentos, em várias coisas no dia a dia, às vezes algum produto que você tem, às vezes até nos próprios medicamentos, a gente tem uma certa concentração de açúcar. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentas, é importante que você procure de forma regular o acompanhamento com o endocrinologista para que a gente de alguma forma consiga evitar ou diminuir consideravelmente essas complicações do diabetes. Tem um detalhe também, é a questão das pessoas que usam o adoçante. Não, eu não me preocupo, eu não como esse açúcar, mas eu uso adoçante. E aí? Na verdade, o adoçante hoje em dia é uma alternativa que a medicina encontrou para
para poder oferecer para a população algo que não interfira tanto no diabetes. Então o adoçante hoje é indicado. No entanto, tem muitos adoçantes hoje em dia que o gosto, na verdade, para os pacientes, acaba sendo um gosto não aceitável. Mas existem vários adoçantes que têm uma certa aceitabilidade por parte da população. Entre eles é o adoçante à base de sucralose, que é um adoçante que é derivado da cana-de-açúcar, mas modificado geneticamente. Isso não interfere no diabetes. Tem o xilitol, que é um outro açúcar também, que as pessoas têm uma boa aceitação. E existem aquelas pessoas que gostam de um açúcar de forma mais natural, que é o caso do stevia, que ele é produzido através de uma planta, né, foi descoberto inclusive através da população indígena, uma planta que ela consegue potencializar a ação do açúcar, cerca de 100, 200 vezes mais o açúcar comum. E é importante que a população saiba o seguinte: às vezes se confunde muito o que é o açúcar mascavo, o que eu posso comer, não posso. Açúcar mascavo, açúcar demerário, é açúcar do mesmo jeito. A única diferença é que ele demora mais tempo em entrar na corrente sanguínea. No entanto, vai aumentar. É aquilo que a gente já conversou um pouco a respeito entre carboidratos e proteínas. Então, tudo que se come hoje aumenta a glicemia no organismo. Bem, então a recomendação aí é uma alimentação saudável e prática de exercício. Exatamente. É importante aquilo que você comentou agora. O mais importante de tudo, o paciente diabético ele pode comer de forma controlada. Isso é extremamente importante. Não é que ele não possa comer, ele pode comer, mas de forma controlada. E também ele precisa entender, querendo ou não, ele tem uma patologia, ele tem uma doença que ele precisa cuidar. E não é diferente das pessoas comuns. No entanto, ele tem uma patologia que ele precisa ter um cuidado maior. Então a questão das frutas é importante que se faça. No entanto, a quantidade de fruta precisa ser de forma controlada. Você não tem pode umas que são muito doces, né? Melancia, abacaxi. Exatamente. Melancia, abacaxi, eu mamão. costumo até orientar que os pacientes, se tiver que fazer uso, façam uso muito pouco. Porque nunca se consegue comer um pedaço pequeno de melancia. Então, para o paciente diabético, ele acaba comendo uma quantidade muito maior, melancia, melão, e isso acaba interferindo na glicose. No entanto, as frutas elas são importantes e são até necessárias. O problema está na quantidade. Precisa reduzir pelo menos em 50, 60% ou 70% às vezes da quantidade que uma pessoa comum consumiria. Certo. Tá certo? E a atividade física diminui consideravelmente a diabetes. É algo que a gente tem batido com frequência, os congressos aí a gente tem discutido bastante sobre isso, da importância da atividade física no controle do diabetes. É um assunto também que eu já ouvi falar, até certo ponto meio difícil de falar, mas eu já ouvi comentários. A influência do diabetes na questão do sexo. Na verdade, cada vez que o paciente tem uma descompensação glicêmica, toda vez que ele tem a sua diabetes descontrolada, é aquilo que a gente já comentou. Existe uma série de alterações microvasculares e macrovasculares que faz com que o paciente acabe sendo comprometido. Entre eles é a questão realmente do lado sexual. O paciente diabético descontrolado, ele precisa, para melhorar essa questão sexual, ele precisa realmente controlar o diabetes, deixar isso de forma muito bem organizada, para poder evitar que você tenha essas complicações. Tá certo. Doutor Coutinho, muito bom a gente conversar sobre um assunto que é complicado, né? Porque, como você falou no início da entrevista, né? É uma doença que está se alastrando, né, na meio da população, inclusive desde criança, né? Então, é um assunto que tem que ser levado muito a sério. Exatamente. Diabetes é uma doença que realmente tem evoluído com muita frequência. Hoje em dia a gente tem observado um crescimento enorme do diabetes, não só no Brasil como no mundo. E eu acredito que a forma melhor de se prevenir diabetes é através de uma boa alimentação, uma reeducação alimentar, na verdade, uma complementação com a atividade física e principalmente aí o bom controle na parte alimentar e no controle das atividades físicas. Isso aí tem, de certa forma, ajudado muito aos pacientes diabéticos. Tá certo. Para terminar,
A expectativa sua experiência, seus estudos, uma expectativa de se encontrar a cura total? Olha, o diabetes ele já vem sendo estudado durante muitos anos, né? A gente considera a diabetes como uma doença milenar, ela já vem de muitos anos aí, e se tem ao longo do tempo trabalhado muito em cima disso. Mas a gente não tem nada assim, o que a gente tem observado é uma evolução no tratamento do diabetes. Hoje a insulina ela surgiu... Já ouviu falar nessa questão da cirurgia também? Existem algumas situações, por exemplo, de diabetes, que é uma diabetes causada pelo excesso de peso. Quando a diabetes é causada por isso, o tratamento cirúrgico ele é realmente capaz de controlar a doença. Certo. Controlar. A partir do momento que o paciente passa a aumentar o peso, ou passa a ter o peso que era antes, ele volta com a doença. A doença, na verdade, ela é controlada. Agora, dizer que você ficou totalmente curado da doença, infelizmente a gente não tem, não tem nada comprovado. O que a gente tem observado é que está tendo uma evolução enorme em relação ao tratamento. Medicamento mais eficaz? Exatamente. A insulina ela surgiu em 1940, com o intuito de tentar, por exemplo, aqueles pacientes diabéticos tipo 1, que já nasce já com a doença e que não consegue conviver sem a insulina, foi uma alternativa essencial, né? Muita gente sobreviveu e tem sobrevivido, graças a Deus, ao uso da insulina. A insulina hoje em dia é capaz de você utilizar durante uma semana. Então tem insulina hoje que age durante uma semana. Está sendo lançado, acredito que até o final do ano agora, a insulina que vai ser utilizada de forma aspirada. A insulina inalável, né? Que você vai pegar e inalar e vai... Pelo menos evita a furada, né? Exatamente. E hoje em dia a gente tem já aparelhos que evitam de furada, né? Tem aparelhos que você pode instalar em região subcutânea, e aí esse aparelho você pode fazer a medida como se fosse um celular, você vai conseguir medir a diabetes. Então hoje em dia os laboratórios, a medicina tem evoluído bastante nesse sentido. Ok, doutor Coutinho, muito obrigado aí em nome da TV Impacto, Jornal Impacto, pela sua presença aqui e pelas informações dadas aos nossos internautas. Eu agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para sempre estar esclarecendo para a população doenças que eventualmente, às vezes até passa de forma despercebida, né? E a população é importante que esteja bastante atenta a isso. Ok, muito obrigado mais uma vez, é isso. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.